Olá, fisioterapeutas! Meu nome é Jaqueline Bexiga e hoje a gente vai falar sobre os símbolos da fisioterapia. Para começar a falar sobre os símbolos, a gente precisa entender que a gente tem algumas representações reais e que essas representações elas vão ter significados que não estão necessariamente naquela figura, não estão escritos, mas aquele símbolo remete a uma outra coisa que leva esse significado. Então, quando a gente fala sobre os símbolos, a gente está falando sobre duas realidades, uma realidade que é invisível e uma visível. Na realidade visível do símbolo da fisioterapia, a gente tem esse símbolo aqui do lado. Ele tem uma borda, que é o camafeu, a gente tem duas serpentes, um raio e tem embaixo escrito fisioterapia. O símbolo, ele pode ser uma coisa que foi aparecendo naturalmente na sociedade, ou ele pode ser convencionada por uma ideia de uma pessoa. No caso do símbolo da fisioterapia, ele foi desenhado por um fisioterapeuta, que é o Dr. Carlos Alberto Teseu Tribuzzi. Desculpa, Dr. Carlos, se eu falei o nome do senhor errado, tá bom? E ele era conselheiro suplente do COFITO. E o nosso símbolo ele foi divulgado pela resolução do COFITO número 232, de 27 de fevereiro de 2022. Mas antes da gente começar a falar sobre o que significa o nosso símbolo, eu acho que é importante a gente falar sobre o que a gente não deve fazer com o nosso símbolo. A gente não deve usar o nosso símbolo desse jeito, mudar as cores, a gente não pode mudar a proporção. Essas coisas, elas não devem ser feitas com o símbolo oficial. Por isso existem os símbolos não oficiais. Tem diversos que não necessariamente têm menções a esses símbolos que foram escolhidos, mas eles existem, você pode brincar da forma que você quiser. Outra coisa que deve ser dita é que o símbolo da fisioterapia, ele deve ser sempre impresso, né, num fundo que seja branco. Por que isso? Porque as cores foram escolhidas por causa dos simbolismos dessas cores, os tons foram escolhidos. E quando a gente coloca uma cor num outro fundo, essa cor ela muda um pouquinho a percepção que a gente vê dela, né? Então, um verde claro, num branco ele tem um impacto, já num preto ele vai ter um outro impacto. Então, quando a gente imprime esse símbolo, a gente tem que ter essa preocupação de fazer o fundo ficar branco para não ter essa alteração de cor do símbolo. Outra coisa também que é muito importante é que o símbolo não pode ter menos do que 2 centímetros. Isso porque a gente tem, por exemplo, a palavra fisioterapia ali embaixo do símbolo. E esse símbolo, ele tem que ser entendido de uma forma geral. E a pessoa tem que olhar e conseguir ler fisioterapia, porque a fisioterapia faz parte do símbolo. Então, o Dr. Carlos, ele decidiu por alguns símbolos que eu já comentei com vocês. O camafeu, o raio e as serpentes. As serpentes, elas são duplicadas e elas são de baixo para cima. E de acordo com o Dr. Carlos, isso é porque esse é o fluxo de energia tradicionalmente passado, que o fluxo acontece de energia no corpo. Então, as serpentes, elas estão caminhando pelos fluxos de energia que tem no nosso corpo. Outra coisa que é interessante falar sobre as serpentes é que a constelação de Serpentário, por exemplo, ela, segundo a mitologia grega, ela é fruto da morte de um semideus. E se você tiver interesse nessa história, deixa aqui nos comentários que um dia a gente pode falar sobre isso. Porque tem muita coisa bacana para falar sobre essa história do serpentário, uma serpente, 2 serpentes no símbolo,
caminho que essas serpentes fizeram e que eu não acho que cabe, por exemplo, se você for fazer um trabalho. Acho que é um pouquinho demais para um trabalho de primeiro ano da fisioterapia, mas que é muito interessante você saber, assim. Eu, pelo menos, gosto muito desses conhecimentos, assim, que ninguém tem interessado, eu adoro. E outra explicação também é que essas duas serpentes, elas são entrelaçadas porque uma, ela tá com a formação das matérias básicas e a outra, a aplicação nas atividades da vida diária de um fisioterapeuta. Então, essas duas matérias, né, essas duas tarefas do fisioterapeuta, então, se entrelaçam para a formação básica, complementar, específica do fisioterapeuta e que a gente possa ter um melhor atendimento para nosso paciente. Outra coisa é o outro símbolo é o raio. O raio, ele é um símbolo de poder, né? A gente, lá na mitologia grega, a gente tem, por exemplo, Zeus, que não era muito correto, mas o raio ele usava muito para transmitir o que eram os padrões de vida, os certos, os corretos. Então, quando alguém fazia alguma coisa errada, ele jogava um raio para trazer a pessoa de volta àqueles valores, às práticas corretas. E com o passar do tempo, essa simbologia do raio continuou. Então, o Dr. Carlos colocou o raio como os padrões, os valores que o fisioterapeuta tem durante a sua prática profissional. E para terminar, a gente tem o camafeu. O camafeu, ele tem um folclore em volta dele, que é de atrair saúde, de atrair coisas boas à pessoa que tem um camafeu. Eu não sei se você conhece, mas muitas pessoas usam camafeu nos colares, porque camafeu traz boa sorte, né? Tem camafeu nos aniversários, nos casamentos, tudo isso para atrair boa sorte. Mas camafeu também, ele vem de uma palavra do italiano que significa gravar. Já uma outra palavra que era muito semelhante a camafeu no hebraico significa charme ou amuleto. Achei muito bonitinho isso, não é? E uma outra curiosidade de Jaqueline, igual lá da constelação de Serpentário, é que quando os egípcios iam gravar nomes de faraós, eles colocavam um adorno em volta do nome. E isso era para dar poder, para mostrar o quão bom era aquilo, o quão bom o faraó era, o quão respeitável ele era. Então, o camafeu ele também traz isso. Sobre as cores, lembra que eu tinha falado sobre as cores serem uma coisa muito importante para a gente ter na fisioterapia, no símbolo da fisioterapia? As serpentes, elas são verdes, porque verde lembra saúde, ela tem esse significado de saúde. Inclusive, no anel da fisioterapia, a gente utiliza a esmeralda, que é da cor verde, enquanto o raio amarelo, obviamente, porque o raio vai ser amarelo, né? A simbologia do raio é sempre amarela, mas ela traz claridade, ela traz luz para esse ambiente que a gente que a gente trabalha muito com, né? Tem áreas que não, mas muitas áreas está trabalhando com as pessoas doentes. Então, trazer uma luz, uma claridade, uma luz no fim do túnel é uma coisa muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro a simbologia do símbolo da fisioterapia. Queria saber se você também gosta. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!